Fala aí, galera, de volta aqui no canal do Lessa com notícias importantes e notícias muito boas nesta sexta-feira, um dia especial para Fernando Diniz, como falei mais cedo, fez sua primeira convocação pela seleção brasileira e chamou, como a gente já esperava, Nino e André. Vamos falar sobre isso aqui agora, trazer a lista divulgada pelo Diniz. Uma notícia que vocês estavam aguardando há muito tempo sobre um jogador muito importante que está de volta ao time tricolor para o jogo de amanhã contra o América. Estou falando do Alexander, vou trazer informações sobre isso. E também em relação àquela história do Maracanã que eu trouxe mais cedo aqui, a possibilidade de interdição, denúncia do Procon, enfim, chega mais deixando o like, não se esquecendo do seu comentário e de se inscrever no canal do Lessa, que é mais importante aqui dessa forma. Não custa nada, você ajuda o canal sem gastar nada, só gasta aqui o trabalho de você deixar o dedo aqui no like e se inscrever também, beleza? Vamos primeiro à convocação do Fernando Diniz, da seleção brasileira. Quero saber se vocês concordam ou não com os nomes chamados pelo Diniz e, claro, principalmente os jogadores do Fluminense, como a gente esperava, né? São convocados. Posso começar aqui? Direto? Pode, é contigo. Direto? Direto. Goleiros: Alisson, Liverpool. Bento, Atlético Paranaense. Ederson, Manchester City. São os goleiros. Laterais direitos: Danilo, Juventus. Eu acho que questão de goleiro não tem muito o que falar, né? Poderia ser o Bento, um mais jovem, os dois já consagrados, o Alisson, o Ederson. Poderia ser o Bento, poderia ser o Lucas Perry, que tá jogando muito também. Tem muita gente falando do Fábio, mas é aquilo, né, que a gente já imaginava. A idade do Fábio é muito avançada e a gente tá pensando no planejamento para a Copa do Mundo. Já é eliminatória. Então, infelizmente, o tempo do Fábio passou. O que, para mim, quem perdeu lá atrás também foi a seleção brasileira. É um absurdo um jogador do nível dele não ter tido mais oportunidades. Uma pena, mas é isso. Eu acho uma convocação justa. O Bento é um goleiro que está surgindo de muita qualidade. Wanderson, Mônaco. Laterais esquerdos: Caio Henrique, Mônaco. Renan Lodge, Olympique de Marseille. Wanderson, duas novidades. O Wanderson aí, que era do Grêmio, foi pro Mônaco. E Caio Henrique. Caio Henrique finalmente chamado. Já era para estar sendo convocado há muito tempo. Era um absurdo a quantidade de jogadores normais que estavam passando por essa função, por essa posição. E o Caio jogando pra caramba na França não tinha tido chance. E aí precisou o Diniz chegar. É o Diniz que foi o grande momento da virada da vida do Caio Henrique. Foi justamente com o Diniz do Fluminense em 2019. Até a chegada do Marcelo. O Fluminense não tinha um lateral esquerdo do nível dele, que não era nem lateral. Foi o Diniz que jogou o Caio Henrique para lateral. Antes de chegar no Fluminense, ele estava num rebaixado Paraná. Parecia que a carreira não ia dar em nada. E aí, deu no que deu. Caio Henrique agora vestindo a seleção brasileira, uma convocação super justa e para mim esperada. Até falei com algumas pessoas hoje, acho que agora o Diniz vai, hein? Aliás, acho que agora o Caio vai, graças ao Diniz. E tá aí a confirmação, muito, muito bacana essa convocação do Caio Henrique. Zagueiros: Gabriel Magalhães, Arsenal. Ibáñez, Al Ahly. Marquinhos, PSG. E Nino, Fluminense. Aí o Ibáñez, que eu acho que já chegou a trabalhar rapidamente com o Diniz, o Nino sendo chamado mais uma vez esperado. Eu acho que em relação à zaga, o Ibáñez também vem de uma grande temporada na Europa, apesar de que agora vai para o Al Ahly, mas eu acho justo, eu acho que tá ok, tá justo. Nino, capitão do Fluminense, também é um nome esperado nessa lista. Meio-campistas: André, Fluminense. Bruno Guimarães, Newcastle. Casimiro, Manchester United. Joelinton, Newcastle. Rafael Veiga, Palmeiras. Rafael Veiga, acho justo por tudo que ele vem fazendo no Palmeiras já há um tempo. Joelinton é um jogador que não teve muitas chances ainda. Tá apostando nele. O Paquetá era para estar nessa lista, mas surgiu, ele já deve estar ciente disso aí. Ele foi denunciado por ter descumprido algumas regras e leis lá na Inglaterra em relação a apostas. Pessoas ligadas a ele supostamente se envolveram em apostas, inclusive em jogo que ele entrou em campo. É proibido até em jogos que ele não esteja. O jogador lá não pode apostar, é proibido de apostar em qualquer circunstância. E pessoas ligadas ao jogador também, aos jogadores, são investigados. Recentemente, um levou 8 meses de punição.
A gente viu o que aconteceu aqui e agora estourou justamente hoje essa denúncia. O Paquetá estava acertado para ir para o Manchester City. Olha que loucura. É só que loucura. E ele estava na lista do Diniz, ele falou sobre isso. Para preservar o jogador, enfim, devido a toda a situação, o Paquetá acabou ficando de fora dessa lista, né? Que loucura isso. Atacantes: Antony, Manchester United. Gabriel Martinelli, Arsenal. Matheus Cunha, Wolverhampton. Neymar Júnior, Al Hilal. Richarlison, Tottenham. Rodrigo, Real Madrid. Vinícius Júnior, Real Madrid. Essa é a lista. É isso. Eu achei uma convocação muito boa. Só acho que o Vitor Roque deveria estar nessa lista. Acho que ele poderia estar. Mas, de um modo geral, deixem as sugestões de vocês. Mas acho que foi uma lista ok, uma lista justa do Diniz na primeira convocação. Sem arriscar muito, sem fazer muitas apostas. E entendo perfeitamente ele, tá? Porque imagina se ele chega fazendo um monte de mudança, convocando jogadores que antes não eram convocados. O cara tá chegando agora, né? Aquela coisa toda. Tá numa condição ali de supostamente interino. Enfim, eu acho compreensível. O Diniz vai na bola de segurança e faz uma convocação justa, apostando em alguns outros poucos nomes ali diferentes. Não vi nada de absurdo, nada que dê para criticar tanto assim. Acho uma lista ok, pelo menos é a opinião que eu tenho. Não sei a opinião de vocês. Bom, falando agora sobre a situação do Maracanã, eu entrei em contato, mais cedo eu trouxe aqui a informação de que o Procon ameaçou uma interdição do Maracanã devido aos fatos ocorridos, né, a confusão na arquibancada no jogo Fluminense e Argentino Júnior. Uma pessoa teria sido baleada, algo que não foi confirmado por nenhum veículo de imprensa aqui do Brasil. Foi uma especulação inicial de veículos da Argentina, não houve confirmação, e aí o Procon, ele ameaçou interditar o Maracanã e deu um prazo de 24 horas para que o consórcio respondesse. Eu tenho aqui a resposta do Maracanã, que afirmou ter respondido ao Procon, tendo como base as informações que foram recolhidas junto a autoridades do estádio. Aqui no jornal O Globo, na coluna Panorama Esportivo, assinada pelo amigo Atos Moura, o Eduardo Paes falou que a chance de interdição do Maracanã é zero. Zero. Foi o que disse Eduardo Paes, prefeito do Rio. Bom, o ocorrido foi no dia 8. E aí a denúncia vem, hoje é dia 18. Só agora que tentaram isso. Engraçado, né? Justamente no momento dessa briga toda entre Fluminense, Flamengo e Vasco pelo Maracanã. E o responsável pelo Procon do Rio hoje é vascaíno. Que surpresa, né? Enfim, é aquela coisa, né? A gente fica... O que mais me chama a atenção é tudo baseado em interesse. Um juiz julga vascaíno, o outro juiz é fluminense. O que eu falo, a gente fica aqui fazendo papel de palhaço, cara. Porque os caras brincam com o sentimento do torcedor, os caras não conseguem sentar para fazer um trabalho justo, um trabalho correto, de fiscalizar o que realmente tem que fiscalizar. Eu não sei nem se o Procon tem autoridade para interditar um estádio, sinceramente eu não sei. É uma novidade, assim, uma coisa é o Ministério Público agir. Normal seria, nesse caso, o Ministério Público agir. Aí vem o Procon absolutamente do nada, e aí você vai ver que provavelmente tem outras situações ali que levaram a isso. E vem justamente no momento dessa briga, desse conflito entre clubes pelo Maracanã. Mas, enfim, o prefeito do Rio de Janeiro, e o Procon é um órgão ligado ao prefeito do Rio, à Prefeitura do Rio. O prefeito Eduardo Paes já garantiu que não tem chance nenhuma do Maracanã ser interditado. Então, considero, a partir disso, ponto final nessa história. E a grande notícia aqui deste vídeo é o retorno de Alexander ao time do Fluminense neste sábado no Maracanã para enfrentar o América. Ele será relacionado para o confronto. De certa forma, já era esperado que ele fosse relacionado, que ele tivesse uma minutagem e depois, até para se preparar para o jogo da semana que vem, obviamente o mais importante, contra o Olímpia pela Libertadores. Só que tem um detalhe. E eu já falei sobre isso aqui. Primeiro, não dá para saber exatamente como o Diniz vai aproveitar o Alexander. Não creio que ele vai começar como titular, deve normalmente começar no banco de reservas, e aí ganhar alguns minutos no segundo tempo.
porque tudo vai depender. O Diniz tem conversado diariamente com o Alexander para sentir como que ele está. Ele já está confiante o suficiente para jogar, enfim, tudo isso vem sendo conversado com ele todos os dias, entre ele e comissão técnica. E aí, a partir daí, a gente vai ter uma ideia melhor de quantos minutos ele ficar em campo em relação ao aproveitamento dele para o jogo da semana que vem. Até lá, ele vai ter mais alguns dias de preparação. Agora, é muito importante, eu falei sobre isso. Vamos com calma, eu sei que o retorno do Alexander é maravilhoso, é incrível, tá todo mundo aguardando, ansioso, né? Chora pra cá, chora pra lá, emoção pra cá, mas é um jovem que está se recuperando de uma lesão, são mais de 3 meses fora. Ele se machucou pela primeira vez contra o Cruzeiro, dia 10 de maio, depois ele teve a lesão grave muscular, então assim, é muito tempo longe dos gramados, por mais que ele seja muito bom, por mais que ele seja jovem, perde muito o ritmo de jogo. Então é necessário ter paciência e não achar que o Fluminense vai mudar da água para o vinho com a volta do Alexander. Pode ser que volte. É porque às vezes tem uma questão de energia, né? O cara saiu, começou a dar tudo errado, ele pode voltar, e aí aquele futebol pode acontecer, óbvio. O Alexander tem muita qualidade, mas é muito, acho que é importante a gente ter uma cautela em relação a isso, porque ele vai precisar de um tempo para se soltar. Acho que vai ser rápido, mas, enfim, vamos com calma. Eu sei que é difícil, mas vamos com calma. A tendência amanhã é de um time praticamente com quase todos os titulares. Não consigo confirmar isso ainda, talvez algum colega consiga confirmar ao longo do dia aí. Acho que a tendência é essa, se sair um jogador ou outro, pensando no jogo de quinta-feira, mas como teve a semana inteira de preparação e descanso, a tendência é que o time tenha boa parte dos jogadores titulares para enfrentar o América neste sábado, um jogo que é muito importante, evidentemente, vencer, principalmente depois da derrota para o Grêmio fora, beleza? Deixa aí seu comentário, né? Seu like é muito importante, se inscreva no canal do Lessa, o que vocês acham dessas informações e a sua expectativa por esse retorno do Alexander. Valeu, galera!